Hoje quero falar contigo sobre algo que foi extremamente importante na minha jornada para mudar de vida. Não foi o passo mais importante, mas um dos mais importantes, ou seja, foi uma peça fundamental para eu mudar de vida, para eu viver a vida que eu vivo hoje, que era a vida que eu sonhava, que eu desejava, que eu visualizava na minha mente e que é a vida que eu vivo hoje. Não é 100% tudo o que eu visualizei, mas é uma grande parte. E o que é que eu fiz para chegar aonde eu estou, para começar a viver a vida que eu vivo hoje, tal qual como eu imaginava, desejava, sentia, queria? A primeira coisa que eu fiz foi mudar a minha mentalidade, que é o que eu falo sempre aqui. Eu tive que trabalhar muitas coisas em mim, eu tive que trabalhar muitas crenças, porque eu venho de uma família muito disfuncional e eu tive que trabalhar muitas crenças limitantes. Crenças é tudo aquilo que tu acreditas, que pode ser para o bom, como pode ser para o mal, positivo, para o negativo. Na verdade, eu tinha bastantes crenças que me limitavam. Ao invés de me impulsionarem, eram crenças que me limitavam. Crenças em relação ao dinheiro, crenças em relação ao mundo, crenças em relação às pessoas que eu não conhecia, ou seja, os chamados estranhos, crenças em relação a experimentar novas coisas, provar novas comidas, em viajar, crenças, 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 crenças. E eu percebi que para viver a vida que eu queria, a vida que eu tinha na minha mente, não ia ser possível se eu continuasse com as mesmas crenças que me limitavam. Então o que eu fiz foi criar outras crenças. Ou seja, eu comecei a trabalhar na minha mente. Comecei primeiro a questionar: será que é verdade? Será que faz sentido? E se não for verdade? E se não é assim? E se der certo? Será que há alguém que já fez, que há alguém que conseguiu? E aos poucos eu fui vendo que a maioria dessas crenças não fazia sentido nenhum, eram desatualizadas, muitas dessas crenças eram culturais, não significa que eram atuais, muitas dessas crenças eram chamadas tradição, o que não significa que é válido nos dias de hoje, e eu fui eliminando todas essas crenças através de uma ressignificação mental, aonde eu comecei a pensar, a focar somente naquilo que eu queria, naquilo que eu visualizava, ou seja, comecei a focar somente naquilo que era o positivo, aquilo que era mais, aquilo que era para acrescentar, aquilo que não me limitava. Esse foi o primeiro passo. O outro passo foi que eu comecei a trabalhar em mim, ou seja, a minha autoestima. E a minha autoestima eu comecei a trabalhar através do exercício físico, eu comecei também a trabalhar através da minha aparência, porque as pessoas julgam-te pela aparência e isso vai-te causar traumas, vai-te causar crenças, vai-te causar incerteza, insegurança. E outra coisa que eu comecei a fazer foi cuidar da minha aparência. Comecei a fazer exercício físico, comecei a cuidar da minha alimentação, comecei a olhar e ver, escolher com mais cuidado aquilo que eu queria vestir, aquilo que eu não queria mais vestir. Comecei a mudar aos poucos a minha aparência e isso foi elevando a minha autoestima. E a partir do momento em que a minha autoestima passa a estar mais elevada, eu tenho mais autoconfiança para fazer certas coisas, frequentar certos lugares, falar com outras pessoas, sinto-me mais segura, sentia-me mais segura, mais autoconfiante, mais determinada e eram crenças que iam saindo por consequência, ou seja, eu arrumava de um lado e do outro lado ia ficando o espaço para entrar novas crenças, para entrarem novas imagens. E neste percurso eu fui entendendo que a principal chave, que é o tema do vídeo de hoje, para que eu pudesse chegar aqui, foi eu ligar por completo o foda-se. Eu sei que para muitas pessoas
esta expressão pode parecer uma falta de respeito, mas não é. Eu não quero que tu foques na frase, na expressão, eu quero que tu foques no significado, que é simplesmente deixar de te importar com aquilo que os outros vão pensar, com aquilo que os outros vão dizer. E a expressão ligar o foda-se é muito mais do que isso, abrange todas as pessoas, todas as pessoas. Ou seja, tu tens que deixar de valorizar, de validar a opinião de todas as pessoas. Principalmente daquelas que não estão aonde tu queres estar. Porque se não estão aonde tu queres estar, como é que vão poder falar de como é, de como é que fizeram? E são essas opiniões que tu tens que eliminar da tua cabeça, das tuas conversas, dos teus ouvidos, para poderes chegar aonde tu queres, para poderes empreender, para poderes viajar, para poderes viver a vida dos teus sonhos. Se tu continuas a acreditar que tu és todo mundo, ou seja, que todo mundo pode opinar na tua vida, se tu continuas a acreditar que todo mundo se preocupa contigo, se tu continuas a acreditar que tens que pedir a opinião de todo mundo para tudo o que tu queres fazer, vais permanecer onde estás e lá na frente vais-te perguntar: e se tivesse dado certo? E se eu tivesse feito? E se eu tivesse conseguido? E se eu tivesse tentado? E se eu não tivesse ouvido essas pessoas que hoje estão no mesmo lugar que eu, que afinal de contas não sabiam, não tinham nada para me dizer? Como é que teria sido a minha experiência? Essa vai ser a pergunta que tu te vais fazer. Porque não tiveste a coragem que eu tive de dizer até aqui e mais não. Quem determina sou eu, quem escolhe sou eu faço como eu entendo, eu não tenho medo, nada me limita, nada me determina e eu passo a experimentar aquilo que eu acredito que para mim está e vai funcionar. E a partir desse ponto de vista, a partir desse momento, a partir dessa posição, eu comecei a entrar em ação, eu comecei somente a caminhar na certeza de que já deu certo, já é meu, assim é, já deu certo, já é meu, assim é. Eu nunca mais parei para pensar e se não der certo, se não funcionar, porque na verdade aquilo que muitas pessoas chamam não dar certo é simplesmente a possibilidade de escolher um outro caminho, de conhecer um outro caminho, uma outra possibilidade, uma outra oportunidade. Não dar certo não significa ter que desistir. Quando tu desistes é que não dá certo. Agora, quando correu mal, aprendeste que já não podes fazer assim, não precisas de fazer assim, já não precisas de ir por aqui, mas ainda tens 999 possibilidades. E foi o que eu fiz. Passei a deixar de estar preocupada com a opinião de A, B e C para viver a minha vida, para viver os meus sonhos, para realizar os meus sonhos, que foi empreender, viajar pelo mundo, sem ter que me preocupar o que é que os outros vão pensar. E deixa-me dizer-te que eu tornei-me uma pessoa muito mais rica. Não estou a falar só financeiramente. Estou a dizer que mentalmente, culturalmente, tenho muito mais conhecimento, tenho muito mais informação. Tive inúmeras experiências, visitei inúmeros países, conheci diferentes culturas, pessoas, comportamentos, formas de pensar que eu jamais iria conhecer se eu tivesse permanecido naquela bolha aonde todos têm que opinar, aonde todos têm que comentar e aonde todos têm medo de tudo e de mais alguma coisa. Eu hoje reconheço que foi um dos passos fundamentais para a minha transição, para a minha mudança. Eu hoje reconheço que eu não sou daquelas pessoas que está na fila dos que vão dizer lá à frente: gostava tanto de ter tentado,
Eu estou na outra fila. Estou na fila daqueles que vão dizer: ainda bem que eu fui lá, ainda bem que eu tentei, ainda bem que eu falei, ainda bem que eu perguntei, ainda bem que eu comi, ainda bem que eu li aquele livro. Ainda bem que eu tive aquela experiência naquele dia, com aquela chuva. Ainda bem que eu fui caminhar naquela ponte. E não estou a dizer aqui que eu nunca mais tive medo, que eu nunca mais senti insegurança, não. Mas, como eu já estava blindada e estava a trabalhar em mim, fui-me permitindo confrontar, enfrentar o medo, a insegurança, a insatisfação, a angústia, a ansiedade, etc, etc, de uma forma totalmente diferente. E com o passar do tempo, tudo isso foi ficando cada vez menor. Ou seja, se eu hoje sentir insatisfação, não é a mesma insatisfação que eu sentia quando estava lá na mesma bolha que todos estão, frustrada, insatisfeita, insegura. É uma insatisfação passageira. E às vezes é uma insatisfação de barriga cheia. Porque eu hoje tenho tudo e muito mais do que aquilo que eu muitas vezes preciso, do que aquilo que eu muitas vezes imaginei. Eu costumo dizer, eu tenho 3 telefones, para quê? Se eu posso usar um de cada vez, por exemplo. Só para vocês verem que quando tu tens a coragem de deixar que te limitem, ou de não deixar que te limitem, até podes ter coisas a mais e desnecessárias e passas a sentir que é assim, afinal é assim tão fácil. Mas para isso tens que ter a coragem que eu tive. E não tem nada a ver com ser mulher, porque o mundo hoje é totalmente seguro. Não tem nada a ver com, uma mulher sozinha, como já me perguntaram várias vezes, viajas sozinha, não tens medo? Medo do quê? Medo do quê? Não há nenhuma companhia aérea que diga as mulheres não podem viajar sozinhas. Não há nenhuma. Se fosse perigoso, provavelmente estaria lá nas restrições. Essa restrição, essa limitação está na tua cabeça. Não me aconteceu nada nunca, nem vai acontecer, porque eu determino, porque eu declaro. E porque eu acredito na lei da crença, que é a lei que rege a vida, porque eu acredito no universo, na lei da atração. E tu podes me dizer aqui, isso não funciona, isso não está provado cientificamente. O que não está provado cientificamente é que ser pobre, ser frustrada, ser insatisfeita faz bem à saúde. Está provado cientificamente que eu elevar a minha frequência e sentir-me feliz e alegre faz bem à saúde, à pele, ao cabelo, ao coração. Agora, ser pobre, frustrada, triste, não ter nada, estar sempre a contar tostões, estar sempre a pensar e a lamentar e a mendigar e passar o dia todo no sofá, à espera que caia do céu, que me liguem, que me procurem, que queiram estar comigo, que gostem de mim. Isso é que está provado cientificamente que não faz nada bem. Nada bem. Nem à pele, nem à cabeça, nem ao sono, nem ao sistema nervoso, nada bem. Agora, entrar em ação, ir em busca dos teus sonhos, a aventura, isso faz muito bem. À cabeça, à memória. E se tu tens a certeza que não está provado cientificamente, então deixa aqui o artigo científico. Porque foi só quando eu liguei o foda-se que eu comecei a ser eu, que eu passei a estar feliz, que eu passei a viver e a experimentar a vida que estava na minha mente e a vida que eu tenho certeza que eu sou merecedora. Não nasci para viver na escassez, não nasci para viver na pobreza, não vejo nada de engraçado nem de divertido na pobreza, nunca gostei de pobreza. Porque se reparares, a pobreza está associada ao quê? Falta, sacrifício, dor, luta, escassez, barulho, sim. Aonde há pobreza há barulho. Aonde eu moro não há barulho. Às vezes nem dos pássaros.
São poucas as pessoas que podem escolher aonde querem morar. Aonde há pobreza não há nada de divertido, nada de engraçado. Há sempre confusão, há sempre barulho, há sempre lixo, escassez, falta de água, falta de luz, falta de gás, falta de... Ai, agora estás a ser arrogante. Não, estou a falar porque experimentei e vi que era possível sair e tu também podes sair de onde te encontras, desde que tenhas a capacidade, a intenção, o desejo ardente, a coragem, seja como quiseres chamar, e não estejas no mimimi. E não estejas a impor limites e barreiras. Ai, porque é difícil, mas é difícil. Tu tiveste sorte, tu não sei o quê. Não, eu tinha um desejo ardente. E tenho, porque eu sei que eu já não estou onde estava. Ainda não cheguei aonde quero chegar, mas eu já não estou onde estava. Por isso eu tenho o mesmo desejo ardente. Tenho o mesmo desejo ardente. E essa é a única certeza que me move, que eu mereço somente o melhor ou algo maior. É a única certeza que ninguém me pode limitar, ninguém me pode determinar, e eu já tive a prova disso todos estes anos. Há mais de 5 anos que eu vivo a vida que eu tinha na minha mente. Simplesmente porque tomei uma decisão de ligar o foda-se e entrar em ação. E fez mal a alguém? Não. As pessoas que não quiseram vir comigo continuam no mesmo lugar. Não prejudiquei ninguém. Mas a mim também não me prejudicaram. Ou seja, não me prenderam. Antes, pelo contrário, só me fiz bem a mim. Só me fez bem foi a mim. E este vídeo é para te mostrar que tu também podes. Não te estou a fazer este vídeo para tu concordares ou discordares. Estou a fazer este vídeo para tu abrires os teus horizontes e veres que é possível e começares a pensar e a refletir. Será que estás satisfeita realmente com esse namorado que não te aporta valor, não te ajuda em nada? Com esse marido que não faz nada por ti? Que vocês realmente não têm nada em comum? Só estão porque a sociedade, o sistema, com essa namorada que é uma interesseira, não te valoriza, não te respeita, nem sequer te olha nos olhos? Será que é essa a vida que queres viver, sem experimentar algo maior, algo melhor? Será que realmente isso é viver? Olha que não. Viver na falta, na escassez, na luta, no sacrifício, na dor, na insatisfação, no medo de ser abandonada, no medo de ficar sozinha, no medo, no medo, no medo. Será que isso é viver? Olha que não. Viver é ser livre, ter liberdade, ser amada, ser respeitada. E não estou a falar só de amor entre homem e mulher. Ser amada e ser respeitada pelo sistema, pela vida, pela natureza. Eu sou amada e sou respeitada pela vida, pela natureza, pelo sistema, pelos meus amigos, pelos meus conhecidos. Mas para isso, eu tive que trabalhar em mim. Eu tive que mudar. Ai, mas isso dá muito trabalho agora mudar. Então fica aí onde estás. Eu não estou a dizer que eu sou responsável por te convencer. Eu estou a compartilhar, que também faz parte do meu processo. Aprendi que eu devo compartilhar, partilhar o meu conhecimento, partilhar tudo aquilo que eu posso para aportar valor. Nem que seja uma única pessoa que vá ver este vídeo, para aportar valor. Porque também houve alguém lá atrás que compartilhou e que aportou valor e que me auxiliou e que me ajudou. Por isso é que eu estou aqui, a viver da internet, viajar. Ah, mas a vida não é só isso, a vida não é só isso. Não, a vida não é ser escrava de um trabalho das 9 às 5 e estar sempre de mau humor e de trombas. E insatisfeita. E endividada. A vida não é isso. A vida é tu teres a possibilidade de determinar, de escolher o que é que tu vais fazer hoje, quando acordares, com o teu dia, com o teu tempo.
sem pressão, sem correria, sem stress. A vida é aquilo que tu determinas e não aquilo que tu estás constantemente a pedir. Tu recebes o que tu determinas, que foi o que eu fiz. Eu determinei que eu não ia permanecer ali onde eu estava e eu não venho da miséria. Eu tinha o que comer, tinha água canalizada, tinha luz elétrica, tinha o meu quarto. Eu não venho da miséria. Mas eu sabia que havia algo maior e eu fui em busca desse algo maior. E se eu consegui, tu também consegues. Se tiveres interesse, se tiveres o desejo ardente. Ai, nem todos têm que querer. Então, não é para ti este vídeo. É simples. Não é para ti este vídeo. Este vídeo é para quem quer empreender, quer viver uma vida diferente, quer ser livre, quer viajar, quer experimentar, quer conhecer. Nem que seja querer fazer um curso de inglês. Não precisa de ser a mesma vida que eu. Este vídeo é para quem se sente limitada porque tem que pedir opinião a Chico, a Francisco, para dar um passo. Este vídeo é para quem nem sequer nunca foi a uma discoteca, com medo. Já não estou a falar sair do país. Sair de casa para ir a uma matiné, para ir a uma discoteca, sozinha ou com uma amiga, com medo. Porque pode acontecer, porque me vai fazer, porque vai. É por isso que eu fiz este vídeo, é por isso que eu estou a fazer este vídeo. Para te mostrar que as limitações, as barreiras e as fronteiras estão na tua cabeça e na cabeça do Francisco e do Chico e da prima Cândida, que não fizeram nada da vida deles, que não realizaram nenhum sonho e também te estão a limitar a ti e tu estás a aceitar, estás a permitir. É só isso. A minha vida mudou por completo quando eu liguei o foda-se a tudo e a todos que não me servem, que não me serviam. Namorado, sim, deixei o namorado. Era uma sombra. Era uma sombra. Não tinha ambição, não tinha sonhos, não tinha... Deixei. Credo, como é que podes ser assim? Se parares para pensar, o que eu lhe fiz foi um favor. Porquê que eu ia estar com alguém? Ia fazer com que ele disponibilizasse tempo e energia se eu não tinha qualquer interesse? E porquê que eu ia estar com alguém que me estava a fazer... que não me permitia avançar? Fiz um favor, fui honesta, fui sincera. Não tenho medo de estar sozinha. Nunca tive medo de ficar sozinha. Sozinha nunca fico, estou sempre na minha melhor companhia. Que sou eu. Mesmo estando com alguém, mesmo estando em um relacionamento, estou sempre na minha melhor companhia. Ou seja, a pessoa pode sair, pode determinar, não quero mais, vou-me embora, não quero mais nada, e eu vou continuar bem. Porque eu não tenho medo de ficar sozinha. Não tenho medo de ficar sozinha, não tenho autoestima baixa, não tenho essa preocupação. Só lhe fiz foi um favor. E ele seguiu o caminho dele. E eu segui o meu sonho. E não estou a dizer que ele está mais feliz ou menos infeliz que eu, ou menos feliz e eu mais infeliz, não. Cada um seguiu o seu sonho, o seu caminho. E é o melhor que se pode fazer, permitir que as pessoas tenham essa possibilidade de escolher serem livres, serem aquilo que querem ser, aquilo que vieram ser. Não é tentar eu convencer para ele viver o meu sonho comigo. Isso não. Isso é que é ser egoísta. Tentar convencer. Ai, tens que viver o meu sonho, tens que vir comigo. Não. Segues o teu caminho, amigo não empata amigo, mas o meu sonho é outro. Se estiveres com disponibilidade, vontade e curiosidade de conhecer algo novo, conhecer o meu sonho, ótimo, eu também tenho interesse em conhecer os teus sonhos. Agora, se tu não tens sonhos e eu tenho sonhos e tu não queres nem conhecer os meus sonhos e não tens sonhos, então um beijinho e um queijinho. Tá bem?
Deixa aqui nos comentários qual é a tua opinião acerca de ligar o foda-se para viver a vida dos teus sonhos, porque foi assim que a minha vida mudou por completo. E se és daquelas pessoas que se sente ofendidinha, este vídeo não é para ti, está tudo bem. Também podes deixar o teu comentário. Inscreve-te no canal, deixa o teu like, compartilha e eu vejo-te no próximo vídeo.